Nos últimos dias, várias empresas fizeram anúncios de dividendos. Algumas delas, inclusive, grandes e famosas pagadoras, como por exemplo a Itaúsa e também o Banco Bradesco. Então nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês mais informações sobre esses dividendos e também sobre essas empresas, falando sobre os anúncios da Itaúsa, do Bradesco, da CEMIG e também da JBS. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Vamos começar então com a Itaúsa e nos últimos dias a empresa simplesmente decolou, vindo lá desde o finalzinho de março até agora esse dia 20 de junho, atingindo uma valorização de cerca de 25%. Devido a, claro, algumas melhorias tanto no contexto Brasil quanto no contexto global. Ou seja, nós tivemos ali algumas melhorias de perspectivas em relação à economia de outros países, a sua taxa de juros e também as suas inflações, e por isso o mercado se anima e já começa a precificar várias ações para cima. E esse foi o caso então da Itaúsa. A ação está cotada hoje então próxima de R$ 8,85, está com um PL agora um pouquinho mais esticado do que já esteve anteriormente na casa dos 7,5 e um PVP de 1,30, tendo pago nos últimos 12 meses algo na casa de 4,7% de dividend yield. E nesse sentido, pessoal, a Itaúsa é uma empresa que há muitos anos já vem sendo vista como uma boa pagadora de dividendos, ela vem tendo aqui um aumento tanto na sua cotação quanto bons pagamentos, faz também bonificações aos seus acionistas e, portanto, o pessoal vê aqui a Itaúsa com muito bons olhos e isso é completamente justificável. A Itaúsa é, no mercado brasileiro, provavelmente a holding mais famosa que nós temos e ela é justamente a dona do Banco Itaú, que é o maior banco de toda a América Latina. Nesse sentido, a empresa atua então como uma holding, ou seja, é uma empresa que investe em outras empresas. Então ela tem essa participação do Banco Itaú, mas também tem participação em outras empresas muito interessantes em que ela investe, como por exemplo a XP, a Alpargatas, a Dexco, a CCR, a Egea, a Copa Energia e também a NTS. Então no portfólio da empresa ela tem aqui setores muito perenes, como setores bancários, a parte de infraestrutura e mobilidade, a parte de gás natural e saneamento, trazendo muita perenidade, e também a parte de moda e lifestyle, que difere aqui um pouquinho do restante do portfólio, mas ainda assim tem um alto potencial de valorização. A Itaúsa por alguns anos pagou dividendos muito interessantes, ali na casa de 8%, e a partir de então ela começou a ficar muito famosa no mercado e começou a ser vista por muitos investidores como uma excelente pagadora. Nesse sentido, a empresa conseguia pagar esses altos dividendos exatamente porque ela não estava no momento de investimentos. Ela não estava vendo boas oportunidades no mercado e por isso ela estava distribuindo a maior parte do seu lucro líquido. Mas a partir do ano de 2020, a Itaúsa começou a enxergar boas oportunidades de investimentos e aquisições, então a empresa começou a utilizar parte do seu capital nesse sentido e por isso ela teve que reduzir os seus dividendos, fazendo com que muitos investidores ficassem insatisfeitos e começassem a ver a Itaúsa não mais como uma boa pagadora, mas olhando para o futuro e para o longo prazo, assim que a empresa sair desse ciclo de investimentos, ela deve voltar a pagar aqueles altos dividendos e, portanto, ela deve ter alguma valorização no médio a longo prazo. Dessa forma, a Itaúsa fez um anúncio de pagamento de JCP para os seus investidores na casa dos 19 centavos por ação. Esse JCP será pago no dia 25 de agosto de 2023 e ele vai ter como base a posição acionária do dia 22 de junho. Ou seja, o investidor que quiser receber esses dividendos vai ter que ter as ações em carteira no dia 22 e após essa data ele não terá mais direito ao recebimento desses dividendos. Nesse caso, o pagamento que a Itaúsa vai fazer para a posição acionária do dia 22 de junho vai ser de cerca de 11 centavos, o anúncio anterior lá no mês de março. Ainda assim, esses 11 centavos vão ser um valor já muito interessante para o investidor. Com isso, esse dividendo ainda em aberto da Itaúsa vai se aproximar bastante do 1% de dividend yield. E vale lembrar, pessoal, que a Itaúsa é aquela empresa que paga um pingadinho, geralmente ela não paga muito dividendo de uma só vez, portanto esse 1% já é um valor bem interessante para os seus investidores. Passando agora para a próxima ação, temos o Banco Bradesco, cotado a cerca de R$ 14,80, está com PL também um pouquinho mais esticado do que já esteve anteriormente, na casa dos 8,15 e um PVP de 0,97. Tendo pago nos últimos 12 meses na casa dos 6,18% de dividend yield. No fim das contas, pessoal, a atuação do Banco Bradesco é muito parecida com a da Itaúsa, então o Bradesco faz aqui o pagamento de dividendos, faz também boas bonificações e ele é visto por muitos investidores como uma das melhores ações para recebimento de dividendos. E realmente ele vem se mostrando uma ação que tem grande capacidade de geração de valor para seus acionistas. O Bradesco mais recentemente, assim como a Itaúsa, teve uma grande valorização e teve uma valorização até maior do que a da Itaúsa porque o Banco Bradesco vem aqui numa recuperação, ele sofreu bastante ali com o caso do Americanas no final do ano, então ele conseguiu já ter aqui uma valorização na casa dos 33%, mas ainda assim pode ter aí um bom potencial para o futuro.
Nesse sentido, o Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil, ele é aquele bancão aí que nós temos e atua muito forte também no setor agro, fornecendo bastante crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, atendendo algo na casa dos 38 milhões de clientes em todo o Brasil. Mais recentemente, além de problemas com americanos, o banco vem sofrendo também muito com a questão da inadimplência por parte dos seus clientes. Então eles sofreram ali um pouquinho mais com a questão de facilitar o seu crédito para clientes mais arriscados, e quando a economia do Brasil deu uma piorada, o Bradesco acabou sofrendo bastante. Então agora eles estão reestruturando toda a sua carteira de crédito, vindo com um crédito muito mais criterioso aos seus clientes, e com isso, após essa reestruturação, o Banco Bradesco provavelmente vai voltar a ser extremamente rentável e também pagar muito bons dividendos aos seus acionistas. Lembrando também que ele pode se beneficiar muito com a questão da redução da taxa de juros, que vai facilitar também a questão da sua reestruturação de carteira de crédito e despesas. O Banco Bradesco por muitos anos não conseguiu pagar aquele valor de 6% de dividend yield, mas ainda assim é um banco que paga bonificações e também por várias vezes consegue pagar esses 6%, e para o investidor que conseguiu comprar a ação do Bradesco no fundo, provavelmente no longo prazo vai conseguir receber bons dividendos. Então, nesse sentido, o Bradesco vem aqui como uma boa ação pagadora de dividendos. E em relação agora ao seu anúncio, o banco aprovou uma distribuição de juros sobre capital próprio na casa dos 2 bilhões de reais, o que ficaria então em 19 centavos por ação. Lembrando que o Bradesco tem uma pequena diferença em relação ao seu pagamento por ação ordinária com final 3 e preferencial com final 4, então ele tem aqui 10% a menos de dividendo pela sua ação ordinária, que vai ficar na casa dos 17 centavos de dividendo por ação. Esses dividendos vão ter como base a posição do dia 26 de junho, ou seja, o investidor que quiser receber esses dividendos terá que ter as ações em carteira no dia 26, e o pagamento será equivalente a 1,02% de dividend yield. Lembrando que o Bradesco também faz um pagamento de dividendo mensal, paga ali um pingadinho, um valor bem pequeno, e esse valor que ele está pagando aqui, então, é um valor semestral que ele paga e já é um valor um pouco maior do que ele costuma pagar mensalmente. Passando agora para a próxima ação, teremos a CEMIG, que fez um anúncio de uma distribuição de cerca de 426 milhões de reais em JCP aos seus acionistas. Então, a CEMIG está aqui sendo cotada hoje a cerca de R$ 12,87, com PL na casa dos 7, um PVP de 1,24 e distribuiu nos últimos 12 meses um valor de dividend yield muito interessante na casa dos 8,5%. Lembrando aqui que a CEMIG nos últimos anos veio com uma reestruturação dos seus ativos, focando muito mais na parte de distribuição lá no estado de Minas Gerais e melhorando também a sua atuação, e por esse motivo a empresa veio aqui com uma valorização na sua cotação ao longo dos últimos anos. Vale lembrar também que a CEMIG costuma fazer bonificações aos seus acionistas, então esse é um ponto aí a se avaliar também na compra dessa ação. A CEMIG é a estatal de distribuição de energia do estado de Minas Gerais, mas ela não se restringe só a isso, tendo atuação em 26 estados do Brasil. Então a empresa tem ativos de distribuição, geração e também transmissão em vários estados do país, tendo uma diversificação muito interessante. Ainda assim, a empresa vem voltando agora seus olhos para o estado de Minas Gerais. É um estado aqui que tem ainda bastante possibilidade de investimentos e também de crescimento, e ela vai focar mais nesse atendimento. Por esse motivo, ela vem vendendo algumas participações que a empresa tem. Inclusive, a CEMIG é uma das acionistas controladoras da Taesa e ela já está planejando a questão da venda da sua participação, então vale ficar de olho nisso, tanto de olho na CEMIG quanto de olho na Taesa. Vale ressaltar aqui que a CEMIG é uma empresa que costuma fazer vários anúncios de dividendos e JCP ao longo do ano também, mas um problema na minha visão é que a empresa faz seus anúncios com uma janela de pagamento muito grande, então às vezes ela faz um anúncio em um ano para pagar somente um ano depois, e muitos investidores podem ver isso como um problema. Mas a empresa vem aqui numa recuperação também nos seus pagamentos de dividendos, então reparem como ela vem chegando aqui já num valor bem interessante de dividend yield, saiu de um dividendo ali na casa dos 4%, pagou em 2021 cerca de 9% e em 2022 mais de 13%. Então a empresa já vem se mostrando aí com um excelente potencial de remuneração aos seus acionistas. Ela fará então o seu pagamento de dividendos com base na posição acionária do dia 23 de junho, ou seja, os investidores que quiserem receber esses dividendos terão que ter as ações em carteira no dia 23 de junho. E esse dividendo será na casa dos 1,28% de dividend yield, então já fica um valor bem interessante também. Passando agora para a próxima empresa, tivemos a aprovação de cerca de 2,2 bilhões de dividendos pela JBS, a grande produtora de alimentos aí do Brasil. Então a empresa vai fazer um pagamento de cerca de R$ 1 por ação.
Cotada aqui a cerca de R$ 18,95, a empresa está com um PL bastante descontado, então ela está aqui com um PL na casa dos 4,74 e um PVP de 0,94, tendo pago nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 5,2%. Inclusive, a JBS vem sofrendo bastante, o mercado aí de alimentos e de carnes veio dando uma arrefecida nos últimos tempos, e a empresa sofre bastante também com a questão da subida da taxa de juros. Por isso, ela veio tendo aqui bastante queda nas suas cotações, que já chegaram a ser negociadas próximas dos R$ 36. A JBS é uma empresa que não faz anúncios com pagamentos tão recorrentes assim, então para o investidor que quer receber dividendos de uma forma mais recorrente, talvez ela não seja a melhor escolha, mas ainda assim ela vem tendo aqui uma alta nos seus pagamentos de dividendos, teve aí uma boa atuação e um bom lucro nos anos de 2021 e 2022. Dessa forma, o dividendo que a JBS irá pagar terá como base a posição acionária do dia 22 de junho, ou seja, os investidores terão que ter em carteira a ação nesse dia para receber os dividendos. Esse pagamento dos dividendos será feito no dia 29 de junho de 2023 e será então na casa dos 5,27% de dividend yield, já um valor muito interessante aos acionistas. Passando agora para a última empresa, tivemos também o anúncio de dividendos da gigante brasileira de tecnologia, a WEG, com o JCP na casa dos 244 milhões de reais. A WEG, cotada hoje na casa dos R$ 36, é negociada com um PL de 33,5, bastante esticado, mas isso é justificável justamente pela sua atuação no setor de tecnologia e por ser uma empresa que vem apresentando um crescimento muito grande nos últimos anos. Ela está aqui com um PVP de 10,32 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield mais baixinho, na casa dos 1,5%. Então, como ela é uma empresa que é negociada mais cara, ela não consegue pagar um dividendo tão grande assim, mas ela tem também um potencial de valorização da sua cotação muito interessante. Em relação à atuação da WEG, ela é uma empresa que atua de ponta a ponta com soluções para o setor de energia, vindo com equipamentos para residências, para também geração de energia, transmissão e distribuição, trazendo também muitas soluções inovadoras para a indústria, sendo uma empresa gigante, muito boa na parte de tecnologia e que tem uma atuação a nível global. Vale lembrar aqui que a WEG é uma empresa que costuma fazer vários anúncios de dividendos ao longo do ano e também não costuma demorar tanto tempo assim para pagar. Como eu disse para vocês, ela não consegue pagar um dividend yield tão grande assim, justamente pelo seu preço de negociação, mas ainda assim, para o investidor que busca ali um dividendo e também o crescimento futuro, a WEG pode ser uma empresa muito interessante. Nesse sentido, o pagamento que a empresa fará terá como base o dia 23 de junho, ou seja, após essa data, os investidores não terão mais direito a receber esses dividendos, e portanto terão que ter a ação em carteira no dia 23, pelo menos. Nesse caso aqui, o dividendo da WEG é um dividendo bem pequenininho, é só um pingadinho ali na carteira de quem é acionista da empresa, sendo então na casa do 0,1% de dividend yield, um valor já bem pequenininho, mas ainda assim, para quem tiver uma grande posição, já pode ser uma remuneração interessante na empresa. Bom, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso, então. Trouxe para vocês os últimos anúncios das empresas que deverão estar fazendo pagamentos de dividendos. Algumas delas já boas pagadoras, muito conceituadas no mercado, como a própria Itaúsa e também o Banco Bradesco. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e deixem aí nos comentários, pessoal, vocês têm alguma dessas ações em carteira e vocês gostam de alguma delas, ou vocês não gostam de algumas dessas ações por algum motivo? Então, caso esse vídeo tenha sido útil, peço que deixem também o seu like e se inscrevam no canal. E é isso. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.